interesse, é o que você, sabe, você... Alguns assuntos que a gente chega na fé e a gente fica tudo para aprender. E aí a grande questão é, você tem essa oportunidade de colocar o que você gostaria de estar aprendendo. O segundo é o que você necessita. Como crente, você sabe as suas dificuldades. Você sabe as suas lutas para obedecer a palavra de Deus. E aí vem a questão que você tem que ser um tema necessário para lhe ajudar na caminhada da sua fé. E o terceiro tema era um tema voltado para a igreja. Era para você não mais analisar a si mesmo, seus gostos ou suas mas a necessidade espiritual da própria igreja. A ideia era justamente você pensar um pouco na nossa comunhão e ver, como igreja, quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas falhas. Então, que tema ajudaria a gente, como igreja, a crescer? Então, essas foram as 3 propostas de tema que eu lancei aí para vocês colocarem no meu privado. E eu não vou dizer aqui quem foi que colocou isso aqui, se isso aqui é a necessidade, se é o gosto. Não. Vocês colocavam para mim aqui, a gente vai trabalhando as temáticas que foram elaboradas. Até então, poucos irmãos colocaram. Alguns daqui, acho que uns 3 daqui, acho que uns 2 lá da Piauí. Só. Eu ainda estou aguardando os temas de vocês. Certo? Tem ainda algumas temáticas até chegar lá. Né? Então, hoje, a gente ficou com essa temática aqui, como fugir do pecado. Se tem uma das coisas que nós temos dificuldade, isso aqui faz muito parte da nossa caminhada. Faz muito. Está muito presente na nossa vida. Precisamos aprender como é que se foge, como é que se vence, como é que se luta, como é que se enfrenta a tentação. Aqui. Então, esse foi um trazendo. Bom, orar. Oremos. Pai Santo, obrigado, Deus, por estarmos aqui reunidos, né? Já te louvamos aqui, Pai, quem Tu és, por misericórdia. E agora, nós queremos Te ouvir, ó Pai. Fala conosco. Que eu estudei e possa, para a edificação dos amados irmãos, cada um daqueles que estão presentes aqui. Que o Senhor possa nos ajudar, nos dar a graça de ter com a mente, mas também deixar que as verdades toquem o nosso coração, desejos, sentimentos, nossa vontade, para que possamos, na prática, desfrutar de mistério, desfrutar de dança, reconstruir ao Espírito. Nós te oramos assim. Amém. Graças a Deus. Mas no Novo Testamento, e a gente vai ver aqui, tem várias passagens que mencionam o ato de diferentes contextos. Esses versículos mostram que a ação de fugir pode ser tanto uma medida de proteção física, pode nos proteger, morrermos até, quanto uma orientação espiritual para evitar situações de pecado. A grande questão é, pecado. Agora, existem pessoas que elas se gabam, que não temem e nem querem, não fogem de nada. Acha que é coisa de frouxo. Acha que fugir é coisa de quem não tem coragem. Mas será que isso condiz com as Escrituras? Olhando as Escrituras, olhando os versículos da Palavra de Deus, eu pude perceber que ela mostra coisas, né, situações que existem aí,
a gente fugir. Mas a gente deve fugir. É um dever moral fugir de certas situações ou de certas coisas. Inclusive, é uma resposta sábia. Será que você tem sido sábio no seu viver? Será que você tem fugido das coisas que deveria fugir? Ou você tem simplesmente caído em tentação? Vamos então a alguns versículos da palavra de Deus que possam lhe ajudar a esclarecer e a entender a ideia da fugir. Mateus capítulo 2, versículo de número 13. Tem que ser rápido aí. Realmente teremos aí na nossa o versículo. Então, Mateus capítulo 2, versículo de número 13, vai dizer o seguinte: depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então, primeira referência que a gente encontra aqui sobre a ideia da fuga é justamente um anjo, um mensageiro de Deus, dizendo a José: ei, José, foge, corre. Sai fora dessa cidade, sai fora de Israel, sai fora do país. Interessante que, às vezes, pessoas que têm aquela mentalidade que eu citei agora, que são destemidos demais, que têm coragem demais, que não fogem de nada, ou acham que não devem fugir. Talvez pensasse aqui nesse instante no lugar de José: vou ficar por aqui mesmo, o Senhor vai me proteger. Gente que não foge de certas situações, Deus vai agir de forma sobrenatural aqui. Ele pode agir. Ele é capaz de fazer todas as coisas. O Deus que abriu o mar vermelho no meio, o Deus que fez cabo de machado flutuar, o Deus que ressuscitou mortos, continua sendo o mesmo, continua tendo o mesmo poder, o mesmo caráter. Ele não mudou em nada. Mas aqui, mensagem do próprio Deus. Um ano. Às vezes, Deus vai usar pessoas, Deus vai usar a sua palavra, orientar numa coisa, a gente vai se apegar a outra ideia aí, que não, eu quero que Deus faça isso, eu quero que Deus me está fugindo. E fica muitas vezes alimentando o seu temperamento, a sua ideia, né, de destemor. É preciso que a gente seja sábio. Não é ato de covardia fugir. Principalmente quando a Bíblia diz, fuja. E aí a gente vai ver justamente nos versículos aqui que tem coisas das quais Deus diz: cai fora. Pernas para que te quero. Corra para longe. Mateus capítulo 10, verso de número 23. Mateus 10, verso 23. Somente a parte inicial vai dizer aí o seguinte: quando forem perseguidos em um lugar, fujam para outro. Vamos ficar nessa parte aí, a parte inicial do versículo. Quando forem perseguidos em um lugar, fuja para outro. Olha só que coisa interessante. Então, nem sempre a ideia é o quê? Enfrentar, ficar, padecer. Nós temos a opção de fugir, né? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. E aí a gente vai adentrar em algumas coisas bem interessantes a partir desses versos. 1 Coríntios 6, 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são cometidos fora do corpo. Aqui não está falando fora da igreja, tá? Fora do corpo. Mas quem comete imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Então, uma das coisas que a Bíblia diz, fuja, é a respeito de imoralidade sexual. E a grande questão é, o que é imoralidade sexual? Tudo aquilo que está fora do âmbito do casamento, que acontece antes do casamento e está fora da realidade do casamento. Todo tipo de prática distorcida. Isso é imoralidade sexual. E a Bíblia diz, fuja, não brinque, não abrace, não tome posse, corre.
1 Coríntios 10, 14. 1 Coríntios 10, 14. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. E aqui é interessante a gente pensar um pouco sobre a ideia da idolatria, porque normalmente nós condenamos as práticas católicas de imagens, de escultura. Nós condenamos muitas vezes a ideia das imagens de gesso, de ouro, prata, seja lá o que for, os metais. Ou mesmo, fotografias. Quando a pessoa se prostra, quando a pessoa faz preces para aquela imagem, na ideia de que aquela imagem representa um alguém. É muito fácil condenar esse tipo de coisa. E aí você pode dizer, não, isso aí não se aplica a nós, pastor. Isso aí não se aplica a mim, eu não sou idólatra. Mas eu posso dizer a você que a idolatria, ela é algo do coração. Se você faz uma imagem ou não, se é uma imagem física ou uma imagem mental, pouco importa. A ideia é que nós fomos criados para adorar. Fomos criados para adorar a Deus. E a partir do momento em que nós não estamos desenvolvendo no nosso dia a dia um relacionamento com Deus, esse anseio por adorar algo vai se projetar, vai ser canalizado para alguma coisa, ou para um alguém. E muitas vezes, dentro do ambiente cristão, tem gente tão idólatra, ou até mais, do que muitos católicos aí fora. É preciso que a gente tenha muita honestidade e perceba, faça uma sondagem no nosso coração, para saber quais são os ídolos que estão reinando dentro dele. Às vezes, pode ser uma pessoa. Eu me lembro que, assistindo na época do Michael Jackson, quem lembra aqui do Michael? Michael Jackson, né? O homem que dava ré. Ele simplesmente fazendo um show, e tinha um DVD dele, lotado, cheio de gente, assim, gritando o nome dele, totalmente emocionado ali na borda do palco, olhando ele fazer todos aqueles moonwalk e toda aquela firula que ele fazia. E lá gritando, emocionado, que o pessoal desmaiava de tanta emoção, porque estava perto de alguém que era seu ídolo. Era tanta gente, e o espaço era tão grande, que os socorristas não conseguiam chegar lá no local, lá na borda do palco. E o que a turma fazia? Levava o povo por cima. Alguém pegava nos braços, levantava e todo mundo ia botando a mãozinha e ia levando a pessoa até chegar na borda onde estaria alguém para atendê-lo. E isso aconteceu ao longo do DVD quase todo. Pelo menos as partes que mostravam, o povo mostrava lá o corpo sendo levado, desmaiado. Tanta emoção por estar perto do seu ídolo. Tem gente que idolatra uma pessoa. Mas talvez você não seja desse tipo de pessoa que fica encantado, né, com os Justin Biebers da vida, com esses de hoje em dia, né? Hoje os da Coreia do Sul é quem está em primeiro lugar aí agora, né? Os da Coreia que estão BTS e seja lá quem, e essas pessoas aí. Mas, pelo menos no meu tempo, as jovens piravam, né? Nesses boy bands e essa coisa toda. Era uma Restart também, e tudo isso. Talvez o seu não seja algo nesse sentido, mas às vezes o seu esposo, a sua esposa, o seu namorado, a sua namorada, pode se tornar um ídolo na sua vida. Quantas vezes pessoas projetam em alguém do seu lado uma carência, uma afetividade, um apreço maior do que até por Deus. Quantos jovens preferem amar a Maria, o João, a Stephanie, a Amanda, ou os rapazes, né, as moças, os Daniéis da vida, os Joaquins, os Isaías, os Kellysons da vida, e acabam deixando
de obedecer a Deus. Às vezes o Kelson da vida é lá de fora do mundão. E a pessoa prefere o quê? Estar com esta pessoa e deixa de obedecer ao Senhor Deus. Tudo aquilo que faz você tomar decisões contrárias à vontade de Deus, por uma paixão, por um desejo intenso do seu coração, é um forte indicativo de quem está reinando dentro do teu coração. E a Bíblia diz, fuja da idolatria. Por que fuja? Porque assim como um anseio sexual, há um anseio de adorar que a gente pode projetar em humanos. Muitas vezes suga a vitalidade daquele humano, como se aquela pessoa fosse tudo na vida. E às vezes quando aquela pessoa deixa, fica numa bad assim de se acabar. Fica para baixo, fica depressivo, fica murcho, perde o sentido de viver, a razão de viver. Ou seja, tudo isso é justamente um reflexo de que você estava colocando aquela pessoa no pedestal onde Deus deveria estar. Muitas vezes a gente deixa Deus de lado, mas não se sente sem chão. Mas se alguém me deixasse, eu ficaria perturbado, amargurado. Isso é idolatria. Outros projetam seu anseio de adorar a si mesmos, cujas suas opiniões são como verdades. Já viu hoje como tem pessoas que dizem, essa é a minha opinião, na ideia de que essa é a minha verdade, isso é o que eu acredito, isso é o que me faz feliz. Errado. Nós não somos quem determina a verdade da vida. Não somos nós, não criamos a vida, não criamos nada. E não temos direito de criar regras para obedecermos e deixar de lado as instruções do que a palavra de Deus diz. Deus é Deus. Não podemos projetar o anseio de adoração para nenhum outro que não Ele. Precisamos cultivar um relacionamento genuíno e sincero e próximo, de intimidade com Deus. Somente assim, para a gente fugir da idolatria. Somente assim. Vamos passar a 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22. Aqui vai também pegar algo bem interessante. 2 Timóteo 2, 22. 4 patos na lagoa. Então diz aí, fuja das paixões da mocidade e busque a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Então, claramente, as Escrituras vai dizendo, fuja das paixões da mocidade. Boa parte de nossa plateia aqui presente é jovem. E, obviamente, então, você se identifica com essa ideia. Mas para você que já não é jovem, eu ainda sou jovem, né? Agora que estou nos meus 15 aninhos, 3.4, né? Então sou mais novo do que muita criança aí. Você que já passou da idade da juventude, sabe os desejos que surgiam no teu coração. Os vários tipos de desejo. Você que é jovem sabe e experimenta atualmente vários desejos. Você que é homem, testosterona na veia, na juventude. Então os desejos afloram aí muito fortemente. Vários tipos de desejos peçonhentos. E que muitas vezes você dá vazão a eles. Você os obedece. Você, na verdade, deixa com que ele tome posse de você. Ao invés de você ter os seus desejos, você chega a um nível de o desejo possuir você. De maneira que você não consegue ficar sem praticar aquilo. Pode até ficar como um viciado em drogas que está em crise de abstinência. Já viu um viciado em drogas com crise de abstinência? Eu já vi. E o cara fica doido, fica com farnezinho, um negócio assim que cega para toda a realidade. Ele tem que fazer aquilo, ele tem que saciar aquele desejo. Da mesma forma,
tem gente que tem desejos pecaminosos e fortes no seu coração e que muitas vezes não está fugindo, está buscando um meio de cada vez mais ir profundo nisso. E eis um grande problema. Então nós vimos aqui várias questões, vários versículos que mostram a postura de fugir. Fugir não é coisa de covarde. Para um crente que quer ser fiel a Deus, para um ser humano que quer ser fiel a Deus, ele precisa aprender a fugir. Mas tem duas posturas, né, que nós precisamos ter para com o pecado. Uma delas é a resistência. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele é quem fugirá de vós. Essa é uma das primeiras posturas. Não é a que a gente vai retratar bem aqui. Mas a segunda é justamente a ideia. Existem pecados cuja melhor resposta não é resistir. Porque se você tentar resistir, você vai cair. Existem tentações que você precisa manter a distância do lugar, da pessoa, da ideia, para que você consiga ficar de pé. Então, a pergunta tema de hoje: como podemos fugir do pecado? Como podemos correr para longe de algo que, na verdade, é um desejo meu satisfazer? Já parou para pensar nisso? Como é que eu vou fugir de algo que eu desejo? Como é que eu vou fugir de algo que me atrai, como um imã? Me diga. E é o que a gente quer buscar responder aqui. E aí nós temos algumas ideias, algumas coisas. E depois que eu citar elas, a gente vai entrar no texto de Gênesis 39. Já pode deixar aí na agulha, né? Gênesis 39, onde vai falar de José, que fugiu da mulher de Potifar. Mas antes de entrar nesse texto, a gente vai falar algumas coisas importantes. Primeiro, a ideia de fugir, a gente já viu, é coisa de homem. É coisa de gente grande. É coisa de, quando eu digo coisa de homem, é coisa de homem de caráter, é coisa de homem de Deus, é coisa de mulher de Deus. Fugir é fundamental para permanecer de pé em certas ocasiões. E aí, para que a gente possa fugir, é preciso primeiro que a gente aprenda a tomar decisões prévias. Anote isso na sua mente. Anote isso no seu coração. Você quer fugir da tentação? Você quer fugir do pecado? Primeiro, tome uma decisão prévia. Como assim, pastor? Como assim tomar uma decisão prévia? Bom, nem todo dia você é tentado com a mesma intensidade. Nem todo dia você é tentado em determinadas áreas da sua vida. Isso significa que passa-se um tempo. E nesse período em que você não está sendo tentado, em que você não está sendo, puxado pelos seus desejos, você precisa o quê? Decidir. Ao acordar pela manhã, você precisa buscar a Deus em oração e dizer: Senhor, só por hoje eu quero permanecer de pé. Mas por que só por hoje? E amanhã? Não se preocupe não. O ontem não se vive mais. O amanhã não se vive. Porque toda a vida que você for viver o amanhã, ele será o quê? Hoje. Então não se vive o amanhã, o que se vive é hoje. Então a sua ocupação é com hoje. Ao invés de se preocupar com as tentações de amanhã, se ocupe com o que você vai fazer hoje para que você se mantenha de pé. E aí a ideia é decidir em oração, como o próprio Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, lá na Babilônia. Nós podemos decidir. E ele não decidiu na hora, ele decidiu. Quando vem a proposta, vão lançar isso aqui, eu não vou. E aí os amigos dele também vão na linha. Então decida, meu irmão, antes da tentação chegar. Eu quero ficar de pé. No início do seu dia, de manhã, ora ao Senhor Deus: hoje eu ficarei de pé. Eu vou para a casa da minha namorada, mas hoje eu vou namorar sentado. Seja lá o que for, meu irmão. Decida antes de estar diante da situação, de estar diante da pessoa ou de estar sentindo desejos, porque senão não dá.
Então a decisão prévia é um primeiro passo. Quando você decide, você agora precisa fazer o quê? Começar a colocar um passo a passo do que você vai viver, o que você vai fazer. Como você vai se comportar. E aí, quando o desejo chegar, quando a tentação estiver batendo a porta, o que eu faço? Eu decidi de manhã que eu ia ficar de pé, mas hoje a tentação chegou até mim. O que eu faço? Isso já tem que ter sido decidido o quê? Antes. Principalmente se você está habituado com o pecado. Se já é um pecado que é considerado como um vício, uma fraqueza, um ciclo vicioso, ou o pecado de estimação. Quando você lida com isso, como você lida com isso? Você tem que pensar como você vai agir, o que você vai fazer, que práticas você vai colocar, para que então você consiga vencer a tentação. Entendida essa primeira ideia, isso tem a ver com a segunda também, está ligado com a segunda, que é a ideia de prudência. Como dizia um certo personagem, prudência nunca é demais. E prudência é sempre refletir antes de falar, refletir antes de agir. Certo? Para nós que somos cristãos, nós já sabemos muita coisa do que é o certo. Nós já sabemos e nos conhecemos e sabemos as nossas fraquezas. Decida então antes. O que você vai fazer? Para quem já leu o livro O Poder do Hábito, ele vai descrever como é que algo se torna automático na nossa vida. Vem um gatilho, esse gatilho gera uma rotina, um conjunto de ações que você faz, até que você consiga a recompensa que você deseja. Pode ser o prazer, pode ser qualquer coisa. Mas a grande questão tem um gatilho. Tem algo que começa a levar a sua mente a pensar nas coisas erradas, nas coisas pecaminosas. E a grande questão você pensando previamente, quando o gatilho ativar, o que você vai fazer? Você já tem que ter as ideias que você vai colocar em prática para não praticar o erro. Isso é uma atitude de prudência. Outra coisa interessante, coragem. Na hora do vamos ver, é preciso ter coragem. Tem muita gente que quando está diante da tentação diz: meu Deus, lá vai de novo. Eu vou cair de novo. Já ouvi de várias pessoas falando algo nesse sentido. Toda vida que vem a tentação, lá vem, vou me entregar. Parece um boi levado ao matadouro que não pode fazer nada. Não é assim. Tem que ter coragem para fazer a coisa certa. Para dizer um não. E assim por diante. Uma outra coisa interessante. Força. Mas para que você tenha força, é preciso primeiro reconhecer a sua fraqueza. Aqueles que estão cientes de sua fraqueza deram um primeiro passo para poder vencer. Paulo se gloriava em suas fraquezas. Ele dizia: quando eu estou fraco, então é que eu estou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Bom, se o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, meu irmão, então obviamente você tem um grande aliado na luta contra o pecado. Ele é quem te dá força. Em Efésios capítulo 6, versículo 10 vai dizer: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você não pode. Talvez você diga: ixi, pastor, mas eu já tentei, vixe, mas é complicado demais para mim. Não, mas eu estou tão dentro desse pecado que é difícil que eu consiga romper com isso. Já há anos carregando isso aqui, é complicado para mim. Não tem jeito para mim. Cara, que deprê é essa? Cadê o Deus da sua vida? É Ele quem vai te dar forças. Enquanto você confiar em si mesmo, é óbvio, você não vai vencer. A outra postura, vigilância. E o que é vigiar, meu irmão? O que é vigiar? É estar atentos. E do ponto de vista espiritual,
como é que a gente fica atento para uma tentação? Como é? Como é que a gente está vigiando a oração? A oração prévia. Aquela oração, geralmente, as pessoas oram depois que pecam. Geralmente, depois que peca, e diz: Senhor, me perdoe pelo meu pecado. Senhor, mais uma vez eu te desagradei. Mais uma vez eu errei. Mais uma vez eu. Depois que peca, é que ora. Mas a ideia é que você esteja orando durante a tentação. Mas muito mais, antes da tentação. Uma parte das Escrituras vai dizer: orai para que não entreis em tentação. Já viu essa parte nas Escrituras? Orai para que não entres em tentação. Ou seja, vigiar é aquela oração sem cessar, é aquela oração dia após dia, aquela oração constante, para que Deus te livre de entrar em tentação, para que Deus conduza o teu caminho, as tuas passadas, livrando de ambientes, de pessoas, de coisas que te levam ao pecado. Essa é a ideia de vigiar. Ore antes, para que nem entre. Senhor, que essa tentação passe longe de mim, que ela nem me venha me perturbar. Vigia, todo dia. E agora a gente vai entrar na história de José. Gênesis 39, versículos 6 até o 12. E vamos ver mais algumas coisas, para que a gente possa fugir da tentação, para que nem caia em pecado, né? Fugir do pecado em si, pecado já é o pecado. A tentação. Gênesis 39, versículos 6 até o 12. Vai dizer o seguinte: assim deixou aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a própria comida. José era atraente e de boa aparência. Eu gostei da versão que eu li lá na Piauí, que falava que ele era um gato. Não, é muito lindo. Muito bonito, na verdade. Então, se é muito bonito, então, no linguajar de hoje, né? Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a olhar para ele com desejo e fez um convite tentador: deita-te comigo. A mulher do patrão olha para José, olha aquele homem esbelte, bem feito, lindo, de corpo, alma, espírito, rosto, e simplesmente, né, não é o homem feijoada, nem a mulher feijoada, né? A mulher feijoada, feia enjoada, né? O cara era bonitão. E ela disse: deita-te comigo. O que é que diz então no versículo 8? Ele, porém, recusou e lhe disse: o meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e deixou tudo o que tem aos meus cuidados. Não há ninguém nessa casa maior do que eu. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, irmãos, não foi só uma vez que ela diz: vem, deita-te comigo. Ele: não, quer não. Tá bom. Não, aquele homem bonito estava sendo também uma tentação para ela todo dia. O marido dela muitas vezes não estava em casa, a própria estava solitária, e olhava para José e queria enfiar os seus tentáculos em José. Embora ela insistisse com José todo dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Ele já sabia que ela tinha interesse nele, então ele, prudência, evitava ficar perto, porque senão não vai dar certo, não vai dar rock, pode passar. Certo dia, ele entrou na casa para fazer as suas tarefas, ao dia mau, e nenhum dos empregados se encontrava ali. Outra versão vai dizer: a casa estava vazia. Estava José e a mulher e José. Ela olhando para ele,
E ele atarefado. Mente vazia é a oficina do diabo, né? Ele estava lá, atarefado. Ela o agarrou pelo manto. Eu fiquei imaginando aqui agora a cena, ela cheirando ele pelo cangote, abraçando ele, dizendo: é hoje, deite-se comigo. Ele, porém, fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Talvez homens aí de fora no mundo leiam uma história dessa e digam: ô, caba mole, esse aí não é homem não, caba frouxo, se fosse eu, corria era para cima, não ia fugir. Mas a gente sabe aqui que José fez um ato fantástico. Fazer coisa errada é muito fácil. Ser alguém destemperamentado, bater, gritar, xingar, isso é muito fácil. Bater ou levou é fácil demais. O negócio é levar uma pancada e dar outra face. É levar uma punhalada pelas costas e tratar com respeito, com carinho, valorizar. Coragem não é essas coisas que a gente vê por aí afora. Coragem é ter fé, é viver a vida de fé. Isso é ter coragem. Vamos então entender algumas coisas, algumas características de José que fez com que ele, o que ajudou ele a fugir dessa tentação. A primeira coisa é o mais básico do básico. Ele teve fé em Deus. José tinha uma fé profunda e um compromisso sério com Deus. A gente vê isso no versículo de número 9. Como, pois, posso eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? Talvez outros pensassem de forma diferente. Talvez outros pensassem que ia ser só uma coisa contra Potifar. Mas, irmãos, tudo que você faz aqui para com outra pessoa, que vai contra os princípios da palavra de Deus, está primeiro errando contra Deus. O filho pródigo, o filho mais novo que saiu de casa, ele quando chega, ele diz: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Toda vez que você errar com alguém, não pense que você só errou contra esse alguém. Você errou contra o seu Deus. E José entendia isso muito bem, levava as coisas com base na sua fé. Ele tinha uma fé e um compromisso com Deus. E foi isso que levou ele, um dos motivos que levou ele a fugir. No momento em que nós nos comprometemos com Deus, tomamos uma decisão para Jesus. Você assumiu um compromisso de obediência a Deus. Você assumiu um compromisso em que você não mais pertence a si mesmo. Você entende que você foi comprado por preço. E preço de sangue. Todo o sangue de Jesus foi derramado na cruz para lhe resgatar do seu pecado. Então, diante de uma situação como essa aqui, meu irmão, uma situação de tentação onde os desejos estão aflorados, o que você tem que fazer? Lembrar do compromisso que você tem com o seu Deus. Antes de um compromisso que você tem com um ser humano aqui nessa terra, antes de um compromisso com os seus próprios desejos, você tem um compromisso com Deus. E é por isso que quando Jesus chamava os discípulos, ele ensinou os discípulos: ei, você quer vir após mim? Então negue-se a si mesmo. Que lição difícil, e é uma das básicas. Negar a você mesmo, ao que você está sentindo, ao que você está desejando, que vai contrário ao que Deus já diz na palavra dele, que está errado. Você quer fugir? Você precisa sempre lembrar do seu compromisso de fé com o seu Deus. Compromisso de fé a tal ponto de, no momento das tentações, você relembrar o que ele promete que vai fazer. É a fé que nos leva a vencer, irmãos. Por que Eva pecou? Ela confiou na serpente, na mentira, nas ideias que a serpente colocou diante dela. E por ela ter confiado nas ideias da serpente, ela então desobedeceu a Deus. Se ela tivesse confiado em Deus, ela tinha permanecido de pé. Tinha obedecido. Não é à toa que a palavra de Deus no Novo Testamento vai dizer: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você quer fugir
nos momentos adequados, lembre-se do compromisso que você assumiu com o seu Deus. E aí, voltando para o que eu estava dizendo, lá em Corinto vai falar, Paulo vai dizer: não veio tentação sobre vós que não seja humana. Não vem tentações, Deus não permite, Deus limita a tentação até o ponto de que se torna suportável para você. Sabe o que isso significa? E para vergonha nossa, é que toda vez que nós caímos em tentação é porque nós decidimos assim o fazer. Porque as tentações nunca vão vir sobre-humanas. É uma covardia Deus deixar que o diabo use o seu poder e fazer com que as tentações sejam além da conta do que nós, seres humanos, podemos suportar. Então, ter fé em Deus significa justamente... Lembra daquele outro versículo lá do Salmo que diz: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Pois pronto, está aqui uma palavra que você pode utilizar no momento da tentação. É justamente a palavra que diz: Deus não vai deixar que você seja tentado além do que você pode. Então, quando estiver diante da tentação, lembre-se, o Senhor prometeu nas Escrituras que eu não seria tentado além da minha força. Então, eu posso suportar esta tentação. Confiando em quem? Nele. No que Ele garante, no que Ele diz, no que Ele promete. Detalhe, segunda coisa. O versículo não diz só que Deus não vai permitir que a tentação seja além da sua força. O versículo também vai dizer que antes com isso dará também o escape. Então, não só a tentação não vai ser forte demais, como Ele ainda vai dar a ocasião de você conseguir sair pela tangente, conseguir escapar. E a grande questão cabe a você estar ligado ao escape. Ao momento certo de poder o quê? Pernas para que te quero. Você confia em Deus? Você tem fé em Deus? Pense nisso. José venceu, José correu, fugiu. E ele conseguiu fazer isso. Por quê? Porque ele estava sempre carregando a ideia de: Deus, eu não posso cometer tamanha maldade. Eu não posso pecar contra o meu Deus. Esse pecado que eu estou para cometer aqui com essa pessoa é contra meu Deus, o meu Pai que está nos céus, aquele que mandou seu filho para morrer em meu lugar. Eu não posso menosprezar tamanho sacrifício. Segunda característica aqui, interessante, que nós vemos em José. Veja que ele está plenamente consciente, a tentação está ali, a mulher está ali, ele enfrentou aquilo diariamente. E naquele momento o X, o clímax, talvez foi até a mulher que mandou todo mundo sair fora. E aí quando José vem, prepara tudo, então de repente a mulher, ele está plenamente consciente, consciência moral. José tinha uma forte consciência moral, ele sabia distinguir entre o certo e o errado no momento da tentação. E escolheu fazer o que era certo. Ele conversou com a mulher, ele mostrou: eu não posso fazer isso por causa disso, disso, disso. Talvez não tenha uma mulher no qual você tenha que conversar. Mas talvez você tenha que conversar consigo mesmo e dizer para você: eu não posso fazer isso. Diante da tentação você tem que olhar para você e pensar consigo mesmo: eu não posso fazer por causa disso, disso, disso. Traga a sua mente, faça-vos lembrar daquilo que Deus espera de você. O meu Deus quer que eu seja fiel. O meu Deus quer que nessa situação eu ache desta maneira aqui. E é assim que eu vou agir. Consciente. Aquilo que a gente vai aprendendo domingo após domingo, sábado após sábado, é para no momento em que você estiver diante da tentação, você fazer o quê? Resgatar. Isso não é o certo. E assim você vai conseguir. Mas se você não conversa consigo sobre o que é certo e errado, se aquela postura, se saciar aquele desejo é certo ou errado, você vai cair. Terceiro aspecto. Ele teve respeito pelo próximo. Ele respeitava Potifar e ele reconhecia a confiança que o seu Senhor havia depositado nele.
Versículo 8 e 9, José menciona como Potifar confiava nele e como seria uma traição a essa confiança se ele cedesse à tentação. Esse é o bom de você confiar. Quando você confia em alguém, você coloca um certo peso de responsabilidade sobre aquela pessoa. Quando você confia em alguém e a pessoa é de caráter, você simplesmente está colocando sobre ela algo que ela vai considerar quando estiver diante de uma tentação. Mas se você não confia, não vai ter mais esse limitador. Mas é interessante pensar sobre isso aqui. José não cometeu o ato que a mulher pedia. Ele conseguiu fugir, ele conseguiu correr para longe. Porque ele respeitou o seu patrão. Ele respeitou não só o seu patrão, mas ele respeitou até a própria mulher. E é interessante pensar sobre isso. Se tem algo que vai fazer você superar as suas tentações, que pode lhe ajudar nisso, é você respeitar. Respeitar quem está perto de você. E muitas vezes você não vai flertar com pessoas. Por quê? Porque você não gostaria de ver seu cônjuge flertando com alguém. Você não vai dizer certas coisas para certas pessoas, porque você não gostaria de ver também seu cônjuge fazendo certas coisas. Essa é uma grande questão, que traz à nossa mente aquele princípio que Jesus falou: amai ao próximo como a si mesmo. Certa vez eu passei por essa circunstância, eu até mencionei aqui há tempos atrás. Depois que terminei um relacionamento, passou-se um tempo, comecei a namorar com outra pessoa e a minha antiga namorada começa a mandar recado para mim. E aquilo mexeu comigo. Mas como foi que eu agi? Mesmo mexido, eu não fui dizer: isso está mexendo comigo. Não fui dar nenhum tipo de esperança para a pessoa. Eu fui e disse para a minha antiga namorada: me diga uma coisa. Se eu deixasse essa namorada que eu estou com ela, essa pessoa que eu estou com ela, e voltasse a estar com você, e depois você soubesse que ela está fazendo isso que você está fazendo comigo, ela está mandando recados assim para mim, você gostaria disso? Você se sentiria bem com isso? Ela foi abertamente dizendo: não. Então eu disse: então não faça com a outra aquilo que você não queria que fizessem com você. Respeito. Isso é respeitar, é estabelecer limite. Eu respeito. Então quando eu respeito o próximo, isso vai me ajudar a fugir de certas coisas. Quarto, domínio próprio. O que vai ajudar você a fugir é ter domínio sobre seus membros, ter domínio sobre suas pernas, ter domínio sobre o seu pensar, ter domínio sobre os seus impulsos, sobre os seus sentimentos. Domínio próprio é uma característica da ação do Espírito Santo na nossa vida. Por isso a Bíblia diz: andai no Espírito e jamais satisfarão a vontade da carne. Porque quando a gente anda no Espírito, quando a gente se enche do Espírito, nós vamos desenvolver essa característica do amor, que é dominar a si mesmo. E isso vai nos fazer com que no momento certo a gente possa o quê? Correr, fugir. Mas detalhe, sem que antes tenha alimentado. Porque quanto mais você alimenta, não vai ter domínio próprio nisso. Você não vai conseguir se dominar. A ideia é quando começa, quando o gatilho estoura, quando o pensamento vem, é que você tem que fazer o quê? Dominar-se dali, para poder recuar, para poder retroceder e permanecer de pé. Por último, fugir do pecado. Foi o que José fez. Literalmente, José fugiu da situação de tentação. Em Gênesis 39, versículo 12. Quando a mulher de Potifar o agarrou, ele deixou seu manto e correu para fora da casa.
Este ato de fuga física demonstra a importância de evitar situações comprometedoras. Tá só? Não dá. Tá só? Procura lugar que tenha gente. Tá desocupado? Procura estudar alguma coisa. Procura aproveitar e tirar os seus planos do papel, seus sonhos do papel. Vá planejar. Vai começar a traçar o passo a passo do que você vai fazer e caia na ação. Vai ler a Bíblia, vai fazer alguma coisa. Fuja da situação. Não se mantenha perto, não fique ali, sabe? Não. Se você percebe dentro de si que os desejos estão aflorando, pernas, para que te quer? Vamos embora. Tenho que ir embora. Pergunta a você, isso é fácil? Isso é fácil? Não. Não é fácil. Sempre você vai acertar? Não. Você vai seguir todo esse passo a passo. O fato de eu ter pregado isso, de eu ter falado isso, faz com que você vai sair daqui, você vai acertar tudo bem direitinho, do jeito que foi traçado? Não. Daqui a pouco você começa a se envolver com a leitura de um texto, vai assistir TV, vai, sei lá, vai jantar, vai fazer janta, se estressa com alguém, já esqueceu de boa parte do que foi falado aqui. A ideia, meu irmão, é voltar para aquela primeira atitude que eu falei. Decisão prévia e firme. Você tem uma luta? Você tem um pecado, uma dificuldade na sua vida? Decida batalhar. Decida enfrentar. Decida se rebelar. Ir contra. Bater o pé. Não se entregar fácil. Ser difícil para o pecado. A gente precisa, como diz o John Piper, fazer guerra. Bater o pé mesmo. Isso é decisão. Isso é ser alguém decidido. Não, eu quero isso para a minha vida. Eu quero me libertar deste pecado. Eu quero permanecer de pé. Hoje eu não quero cair. Hoje eu vou ficar de pé. Hoje eu vou honrar o meu Deus. E amanhã, pouco importa. Amanhã não existe. Se Jesus voltar hoje, hoje eu tenho que ficar de pé. Eu não quero que Jesus volte e eu esteja no ato. Eu quero ficar de pé. Decisão, meu irmão. É o primeiro passo. Eu quero honrar o meu Deus, porque eu o amo. Eu vou ficar de pé. E aí começar a colocar em prática tudo aquilo que você ouviu aqui. Qualquer coisa está anotado aqui. Se sua mente não é boa, vai ficar gravado para você rever cada detalhe e poder colocar em prática. Mas leve a sério. Não se foge do pecado vivendo de forma leviana, displicente. Fugir do pecado é coisa para gente grande. Fugir do pecado é coisa para gente que está amadurecendo. Essa é a realidade. Que está respaldado na graça do Senhor. Que sabe de sua fraqueza e recorre para aquele que pode mais. Que se apega às verdades das Escrituras como promessa, na qual ele vai reivindicar no momento. Senhor, tu dizes isso aqui, eu creio. E eu quero experimentar disso hoje, porque eu estou necessitado. É orar antes de cair, não depois que cai. Ai, Senhor, me perdi de novo, Pai. Ou eu sou imundo demais, ou eu não presto, ou eu sou ruim demais. Isso não vai levar você a nada. Fugir do pecado é coisa de gente que vai amadurecendo. Vai entendendo como é. Chega de sentimentalismo barato. Como diz uma certa canção, quero atitudes que definem um cristão. Assuma esse compromisso com o Senhor Deus. Que nós possamos fazer isso. Vamos orar. Pai Santo, obrigado, Deus, por essa palavra de hoje. Que ela possa ter tocado os nossos corações aqui presentes. Cada um. O meu também. Também sou teu povo. Também necessito da tua graça. Também necessito colocar em prática as tuas instruções. Para não ser motivo de vergonha. Para não ter do que me envergonhar. Para permanecer de pé diante do teu povo.
podendo afirmar as coisas que afirmo aqui na frente. Ajuda-nos, Senhor, a como igreja, juntos, teu povo, cada um, poder viver a tua verdade. Purifica o nosso coração. Nos ajude a entender que essa purificação não é instantânea e que requer de nós, muitas vezes, as posturas corretas. Por várias vezes o Senhor mandou pessoas fazerem coisas para que ocorresse o milagre a partir do momento em que elas estavam obedecendo aquilo que era possível que elas obedecessem. Nos ajude a ter essa maturidade de pensamento e entender que pecado peçonhento, que pecado habitual, vício, pecado de estimação, não se vence sem uma bela de uma briga, uma disposição de se rebelar contra, entendendo que isso ofende a tua santidade. Que nós possamos, ó Pai, nos comprometer contigo dia após dia. Nos ajude a sermos encontrados como fiéis ao Senhor, à tua vontade. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, que Deus nos dê a graça. Aqui vocês estão com a faca e o queijo na mão, né? Como se diz o dito. Mas se não tiver fome, pouco adianta. Se não tiver fome, você pode ter o queijo, pode ter o presunto, você pode ter o salame, pode ter todo tipo de comida maravilhosa, mas sem fome não dá. Meu desejo é que Deus desperte em nós a fome espiritual necessária para que a gente possa pegar esse cabo dessa colher, desse garfo, dessa faca e aproveitar daquilo que Deus nos oferece. Se saciar nele. Ele é verdadeiro alimento. Ele é a verdadeira bebida que satisfaz a alma. Nada e nem ninguém nesse mundo, nenhum prazer momentâneo é maior do que o prazer eterno de uma vida correta diante de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e nos dê essa graça de viver essa verdade e não apenas tê-la em teoria. Como a gente cantou aqui, mais que conhecer, preciso viver a verdade que foi revelada. Amém?